Atos capítulo 20, versículos de 1 a 6. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Senhor Deus e nosso Pai, Deus bondoso, generoso, gracioso e que tem um grande amor pelo seu povo a ponto de adotá-lo como filhos do Senhor em Cristo Jesus, por intermédio do Espírito Santo. Abençoe esse trabalho e que tudo concorra para o louvor do seu nome, a glória dos seus atributos e a dignidade das perfeições do seu ser. Abençoe os ouvintes com coragem e ânimo, dando-lhes crescimento espiritual, bem como a minha vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, na grande comissão, no final do Evangelho de Mateus, disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu tenho dito que a agenda da igreja é a pregação do Evangelho. Porém, não basta ela apenas evangelizar, estabelecer ou organizar a igreja. É necessário confirmar, encorajar, verificar como andam as coisas, cuidando para que ela não desande e acabe se transformando em sinagoga de Satanás. E esse texto trata exatamente disso. Nós temos aqui um vislumbre daquilo que Paulo sempre fazia, ou seja, procurava assegurar que as igrejas que ele havia estabelecido estavam bem. Com relação à circunstância do nosso texto, é-nos dito aqui no versículo 1, cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Esse tumulto foi causado por Demétrio, que parecia um líder do sindicato dos artesãos, e causou grande alvoroço, porque viu a esperança do seu lucro se esvair. Então Demétrio convocou o sindicato dos artesãos e começou a acusar Paulo. Arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, também vimos como o Senhor Jesus está no controle de tudo. Providenciou quietude, dissipando a multidão e protegendo os seus missionários através de um sábio e escrivão importante da cidade de Éfeso, que acabou apoiando os missionários aqui nos versículos 37 a 39 do capítulo anterior. Porque esses homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que os acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules. Então, depois que o tumulto terminou, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Lucas é muito sucinto na apresentação desse texto. E quando recorremos às cartas de Paulo, descobrimos melhor o que aconteceu. Na realidade, quando Paulo partiu para a Macedônia, depois de ter permanecido em Éfeso por cerca de 3 anos, cujo ministério foi muito frutífero, apesar das dificuldades,
Paulo decidiu sair dali porque teve cuidado da igreja. Tinha acabado de haver um tumulto, então, preocupado que a igreja fosse mais afligida ainda e também com seu próprio bem-estar, partiu de Éfeso. A aplicação imediata aqui é que devemos ser prudentes quando pregamos o Evangelho. Temos que dar a vida pela pregação do Evangelho, mas podendo evitar os problemas e perseguições, então devemos ser prudentes como a serpente, conforme disse Jesus, e desviar das perseguições e dos confrontos em benefício do Evangelho. Paulo já tinha proposto no seu coração a intenção de sair daquela região. Nós lemos no capítulo anterior, no versículo 21, cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Então Paulo saiu com este propósito, de ir visitar a igreja romana que ele não conhecia. E quando Paulo saiu de Éfeso, foi parar em Troade, e isso está registrado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 12 e 13. Porém, quando ele chegou a Troade, e apesar de haver uma porta aberta no Senhor para a pregação do Evangelho, ele não teve sossego e tranquilidade, porque Tito não estava lá com as notícias da igreja de Corinto. Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios e foi duro com a igreja com assuntos acerca da disciplina por causa de problemas morais, doutrinários e litúrgicos que a igreja estava enfrentando. Então Paulo ficou preocupado com a reação da igreja acerca do recebimento da primeira carta e queria informações de Tito, mas ele não estava em Troade. Então partiu para a Macedônia. E provavelmente foi em Filipos, a primeira cidade mais próxima, que se encontrou com Tito e foi grandemente confortado com as notícias alviçareiras recebidas dele. Em 2 Coríntios, capítulos 7, 6 e 13, porém Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Foi por isso que nos sentimos confortados. E acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. E foi aqui na Macedônia que Paulo escreveu a maravilhosa segunda epístola aos Coríntios, onde certamente abriu o seu coração e teve a oportunidade de estudar estas cartas e lê-las pessoalmente àquela igreja, onde lá ficou por 3 meses. No versículo 2, havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Portanto, já escrita a segunda epístola aos Coríntios, atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações. No grego aqui, muitas exortações, dá a entender que ele fortaleceu, no sentido de que animou, encorajou, estimulou as igrejas pelas quais havia estado anteriormente pregando o Evangelho. Paulo passou por Tessalônica, Bereia, animando os discípulos com a palavra de Deus, indo em destino à Grécia ou à Acaia. Certamente ele se dirigiu para a igreja de Corinto, pois não há indícios bíblicos de que foi estabelecida alguma igreja na culta cidade de Atenas, onde Paulo pregou. Porém, obteve lá uma resposta magra da oferta gratuita do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 3 é nos dito, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Portanto, passados os 3 meses, provavelmente por causa do inverno, onde as navegações eram bem difíceis na época, Paulo queria voltar para Jerusalém, que era a época da festa da Páscoa. Então os barcos estavam cheios de judeus peregrinos por conta desta festa anual, e como Paulo era famoso entre os seus inimigos perseguidores, e por causa de uma conspiração judaica contra ele,
quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Certamente, os judeus queriam matar Paulo ali no porto ou jogá-lo no mar. Então ele retornou de onde veio, ou seja, passou pelas terras da Macedônia, acompanhado por vários irmãos de várias regiões, isto é, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Sicundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes precederam os missionários. Eu chamo a atenção, pois Lucas permaneceu com Paulo, então Tíquico e Trófimo foram preparar o caminho para eles em Troade, onde, pela graça de Deus, haveremos de considerar na próxima exposição. Provavelmente eram líderes das igrejas de diversas regiões que foram levar a grande oferta que Paulo estava coletando aos pobres da igreja mãe de Jerusalém, como sinal de amor gentílico pelos judeus. E finalmente no versículo 6 é-nos dito: depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Como Paulo perdeu a festa da Páscoa, mas planejava ir na festa do Pentecostes. E isso está registrado no versículo 16, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Então, depois dos dias dos pães asmos realizados em Filipos, onde Paulo participou em um contexto cristão que pode ter sido observado como a Páscoa cristã, eu chamo a atenção para uma cidade da região que Paulo pregou ali na Macedônia. E foi nessa época, e que Lucas não registrou aqui no livro de Atos, que é Ilírico. Em Romanos 15:9 é-nos dito: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Ilírico era uma província romana situada na costa oriental do Mar Adriático, que separava a Grécia da Itália. Ficava ao noroeste da Macedônia. Ilírico achava-se dividida pelo rio Drilo. Na parte do norte chamava-se Ilíria Barba e na parte do sul, Ilíria Grega. Esse país compreendia a Dalmácia, onde Tito pregou, registrado por Paulo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 10. Então eles, deixando Filipos na Macedônia, navegaram pelo mar Egeu e depois de 5 dias se reuniram todos em Troade, onde passaram lá em Troade uma semana. Não se sabe a razão por que Paulo permaneceu uma semana em Troade. Se Paulo quis esperar o domingo para realizar o culto público, ou se não havia navio de Troade para a Síria. E quais as lições que daqui podemos extrair? A lição principal é que o evangelismo verdadeiro é aquele em que existe a confirmação. Estabelece-se a igreja e depois a confirma, encoraja, anima, conserva, sustenta. Muitos que se dizem evangelistas só querem pregar e não confirmar, cuidar para que sejam conservados na sã doutrina. Muitas congregações e ponto de pregação são estabelecidas pelas igrejas, mas por falta de confirmação, ou seja, pela ausência de manutenção para a prosperidade delas, acabam se fechando as portas e causando muitos problemas, o que seria melhor que nem fossem abertas. Na segunda viagem missionária de Paulo, nós lemos no capítulo 15, versículo 41, que Paulo passou pela Síria e Cilícia confirmando as igrejas. E nesse texto não foi diferente, pois ele partiu para a Macedônia, onde havia pregado o evangelho, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, depois se dirigiu-se para a Grécia, onde também havia pregado o evangelho. E é assim que devemos fazer, não apenas evangelizar, mas promover a prosperidade e o crescimento individual e corporativo.
E o resultado do evangelismo de Paulo, nós temos igrejas organizadas com líderes atuantes e colaboradores dele. Eu chamo a atenção para o versículo 2. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. O fato de Paulo fortalecer, ou seja, animar, encorajar os discípulos com muitas exortações, no grego é logos, ou seja, muitas palavras de Deus, os preceitos e ditos de Deus. A fonte de ajuda e esclarecimento de Paulo era a palavra de Deus. Às vezes caímos na tentação de ajudar alguém dizendo que as coisas vão ficar tudo bem e vão melhorar, mas pode ser que não melhore. A natureza da ajuda deve ser baseada na palavra de Deus. A origem da confirmação e do cuidado para que as pessoas sejam conservadas sãs é a palavra de Deus. Essa deve ser a fonte de ajuda da igreja, as Escrituras. Mesmo que as circunstâncias sejam más e adversárias, mas somente a palavra de Deus vai animar a igreja. A igreja precisa das Escrituras. Os crentes são responsáveis pelo seu coração e pelo destino eterno da sua alma. Deve julgar e avaliar à luz da palavra de Deus, como fizeram os bereanos. Hermann Hoeksema, a única marca importante e distintiva da verdadeira igreja é a pura pregação do Evangelho, disse ele. Onde a palavra de Deus é pregada e ouvida, aí está a igreja. Independentemente de quem pregue, é responsabilidade e dever de cada crente avaliar e submeter a pregação do Evangelho ao crivo das Escrituras. O Evangelho significa boas novas. Pregação acerca dos problemas humanos e sociais não são mais importantes do que a glória e majestade do Senhor Jesus Cristo. Discursos humanos, ideologias, palavras de sabedoria não promovem o fortalecimento real da igreja. Lutero diz que incorre em grave pecado quem não ouve a pregação do Evangelho e despreza semelhante tesouro. Calvino falou que a pregação do Evangelho é um ato corporativo de toda a igreja. Por isso ela precisa ser ouvida com toda atenção e reverência para o seu proveito. Essa é a lição principal do texto. Devemos pregar, evangelizar, confirmando as igrejas e os discípulos, promovendo a prosperidade e o crescimento da igreja e do reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.